Olá pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha diariamente não, semanalmente, às terças-feiras aqui no Prosa com Luiz Fernando, esse nosso encontro semanalmente aqui que discute nossa cidade, desafios e, por que não, apontar soluções. Estamos começando mais um Prosa com Luiz Fernando com um convidado muito especial. Mas antes de eu fazer aquela apresentação que você já conhece, fazer aquele recadinho de sempre, vai lá nas nossas redes sociais, Luiz Fernando PT13, tudo junto, vai lá, curte, comenta, manda sugestão pra gente, vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente aqui em nossa querida São Bernardo do Campo. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, é o Dr. Arthur Chioro, ele é professor universitário da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, médico e doutor em saúde coletiva. Dr. Arthur Chioro tem um currículo imenso. Eu não vou discorrer aqui inteiro, porque no nosso bate-papo aqui no nosso Prosa, a gente vai conhecer mais e o Arthur vai falando com você. Mas para você que é aqui de São Bernardo, você deve conhecê-lo. Ele foi secretário de saúde aqui na gestão do prefeito Luiz Marinho, foi ministro da saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff, e esse é o nosso convidado de hoje para a gente debater a saúde aqui em nossa cidade, em São Bernardo do Campo. Arthur Chioro, muito prazer te receber. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom? Prazer imenso, viu? Estou muito feliz aqui pelo convite, a oportunidade de estar com você, com o Luiz Fernando, né? Nosso deputado, e poder discutir, conversar um pouco sobre as coisas de São Bernardo do Campo. Muito honrado mesmo pelo convite. Obrigado. Maravilha. Deputado Luiz Fernando, eu falei que o convidado, aliás, dos últimos podcasts aqui do Prosa com Luiz Fernando, só convidado porreta, muito bons, hein? Só peso pesado. E só aumenta a nossa responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Queria te saudar, Arthur, te agradecer muito você topar, bater esse papo conosco, prosear com a gente. Arthur, que foi ministro da Saúde, mas antes de sê-lo, deixou uma marca muito positiva, né, na nossa cidade, transformou a saúde de São Bernardo e hoje deve estar olhando com muita tristeza tudo o que está acontecendo. Mas te agradecer, Arthur, uma honra tê-lo conosco aqui. Maravilha. Arthur, na apresentação aqui eu falei um dado importante, que você também foi presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde em São Paulo por 3 mandatos. Arthur, eu vou começar contigo abordando essa questão da saúde, porque você foi secretário de saúde aqui em São Bernardo do Campo, na gestão do prefeito Luiz Marinho. Quando o prefeito Luiz Marinho chegou aqui em São Bernardo, com muito trabalho, com uma equipe muito forte, sob o seu comando, colocamos a saúde nos trilhos aqui e mudamos uma revolução por completo. Eu queria te pedir uma avaliação do momento atual da nossa saúde aqui em São Bernardo do Campo, Arthur. Olha, eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo com a saúde em São Bernardo do Campo hoje, mas para isso, Cosme, é preciso resgatar um pouco aquilo que você disse. A chegada, o início da administração do prefeito Luiz Marinho em 2009, quando as condições em que nós encontramos o sistema de saúde na cidade eram muito diferentes das que estão dadas hoje. E por que eu digo isso? Nós tínhamos em São Bernardo aquilo, e vários documentos que nós, na época, produzimos, várias discussões que nós fazíamos com o Conselho Municipal de Saúde, com a Câmara de Vereadores, e no âmbito do próprio governo, das atividades do orçamento participativo, do PPA participativo, e ao longo de 8 anos da gestão do prefeito Luiz Marinho, nosso atual e querido ministro do Trabalho, né, quando muitos de nós, o Luiz Fernando sabe disso porque foi um ativo colaborador dos nossos governos, dos nossos 2 governos, e aí eu quero me reportar, Cosme, e quem está nos acompanhando, mais do que só a liderança do prefeito Luiz Marinho, alguém que teve sensibilidade para dar prioridade para a saúde, que assumiu um compromisso com a população, mas mais do que isso, que acreditou no planejamento estratégico, que acreditou nesse pacto democrático com a população de São Bernardo, ouvindo as demandas que elas traziam por mais médicos, por mais serviços de saúde, por uma reorganização do sistema. E olha que interessante, foi uma estratégia que eu liderei durante 5 anos, com muito orgulho. Eu brinco, eu estava recentemente, a Nilza, querida companheira, me pediu o meu e-mail, né? E o meu e-mail hoje é assim, é arthur.chiorosbc,
Eu brinquei com ela. Eu saí de São Bernardo, mas São Bernardo jamais saiu do meu coração, porque foi uma das experiências mais fantásticas. Eu já fui secretário municipal de saúde por 9 anos, ministro da saúde, e até hoje, por onde eu ando, as pessoas dizem, a experiência que vocês montaram no governo do prefeito Luiz Marinho, no governo do PT, é uma referência histórica. Vocês fizeram história, vocês criaram coisas, vocês inovaram, vocês implantaram um sistema de saúde que até hoje é utilizado por referência por muitos municípios. Eu acabei de ouvir isso da prefeita Margarida, de Juiz de Fora, dizendo assim, que ela se inspirou porque ela esteve lá em São Bernardo com o Luiz Marinho, que ela conheceu o trabalho que a gente fez. Então, veja, é possível em 8 anos, impossível em 8 anos, estruturar 35 unidades básicas de saúde, como nós deixamos na cidade, com um padrão que coloca qualquer clínica privada no chapéu. Os nossos médicos, enfermeiros, odontólogos diziam, a qualidade de trabalho que eu tenho nessa unidade básica é a mesma que eu tenho no meu consultório. Então a gente brincava, não é um SUS que parece privado, é um SUS que é o direito de todo brasileiro e brasileira. 9 UPAs, uma para cada região da saúde, 9 CAPs, o Hospital de Clínicas, um dos mais modernos, eficientes, qualificados hospitais do país. O Hospital de Urgência e Emergência, que apesar de ter sido inaugurado, é uma obra do prefeito Luiz Marinho, das nossas administrações. O processo de informatização da rede, de expansão da saúde bucal, da vigilância, saúde mental, saúde ambiental, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica sanitária, preparação. A expansão da saúde da família para mais de 70% com a participação do Mais Médico. Pois bem, a atual administração, depois de 8 anos, herdou exatamente um sistema de referência. Ele é tão importante, é tão qualificado, e olha, eu falo isso com toda sinceridade. Eu virei ministro da Saúde do Brasil por conta do trabalho de São Bernardo. Não é pelos meus méritos pessoais, não. Até porque eu tinha uma equipe maravilhosa, de gente muito qualificada, e o Marinho apostou muito, né, na possibilidade da gente compor, investir na formação e tal. Mas eu virei pelo trabalho da cidade. Tenho muito orgulho de dizer isso. E aí o que a gente vê hoje? Com toda essa estrutura, com toda essa capacidade, um retrocesso que é concreto, que a população sente no dia a dia. Sente na pele, no sofrimento, na dor, na desassistência, no desamparo. Portanto, Cosme, eu acredito que é fundamental pensar na perspectiva de que São Bernardo pode muito mais. São Bernardo pode ter de volta o melhor sistema de saúde do país. Mas, para isso, é preciso apostar no valor da vida, na defesa da vida, no envolvimento, no respeito aos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde. Até porque tem uma característica fundamental. É uma das raras cidades de grande porte do país que tem todo o Sistema Único de Saúde formado apenas pela prestação de serviços da prefeitura. E, portanto, a dependência das decisões do prefeito, do seu governo, da sua Secretaria Municipal de Saúde, elas são decisivas para poder definir que tipo de padrão de oferta a população de São Bernardo vai receber. Se será uma oferta digna, com cuidados sérios, qualificados, que garante a cada um o direito à saúde, ou se a gente vai ter um salve-se quem puder, com uns tendo mais direito, outros tendo mais direito, e uma reprodução dessas cenas lamentáveis que nós temos acompanhado nos últimos tempos. Deputado, essas explanações do Chioro dizem tudo, né? Arthur, infelizmente, tudo aquilo que vocês construíram, e como você disse, aquilo que te levou ao Ministério, pela excelência, né? Eu me lembro que vocês recebiam gente do Brasil todo, diariamente, para ver o que era feito aqui, a estruturação, né? A complexidade de todo o trabalho, Arthur, isso foi às favas. Hoje virou caso de polícia, a saúde tem gerado morte na cidade, o secretário foi convocado para ser ouvido na Câmara, o Hospital da Mulher, uma série de erros, né, mortes de parturientes, morte de bebês, erros, esquecem compressas de pano dentro das
das parturientes. É assim, falta médico, falta remédio, faltam exames, faltam vagas, Arthur. Aquele hospital de clínicas que você se referiu, que um hospital de excelência e do tamanho que foi, né? É um hospital que teve interditado, salvo melhor juízo, ainda está interditado todo um andar, né? UBSs interditadas, UPAs, Arthur, que vocês inauguraram há pouco tempo atrás, interditadas por falta de manutenção. Então, assim, hoje a gente vive uma realidade muito triste, muito triste. Aquilo que já foi uma referência, hoje tem sido um cenário de um filme de guerra, né? Hoje, no período da tarde, numa determinada UBS, ação porque os médicos não queriam atender, né? E as pessoas ficam, às vezes, Arthur, 3, 4, 5, 6 horas na fila e não tem um médico ao final, a hora que são chamados para atendê-los. E os servidores da saúde doentes, porque você imagina o caos, né? Eles trabalham no caos, falta tudo. Encontrei-me há poucos dias com uma senhora, que ela tem erisipela, foi fazer um curativo, trocar o curativo, não tinha gaze, né? Então, esse é o cenário, Arthur, esse é o cenário. E aí nós vamos precisar, se Deus quiser, nós vamos ganhar essa eleição, nós vamos precisar muito de você nos dizer quais são os caminhos da reconstrução, né? E vamos precisar, porque nós assistimos. Eu vou te responder que saúde eu gostaria de receber, aquela que vocês deixaram, né? Aquelas que o governo do Partido dos Trabalhadores, o governo do Luiz Marinho, deixou, que foi a referência para o Brasil. Então, assim, temos muito a falar hoje, Arthur. E o que choca mais, Arthur e Luiz, lembrar que São Bernardo tem um dos maiores orçamentos da saúde aqui no estado de São Paulo e vários casos de negligências, presenciar pessoas tendo que desviar dentro de unidade de pronto atendimento porque está chovendo dentro dessa unidade, presenciar unidades de UBS, unidades básicas de saúde, tendo que ser, praticamente vai ter que reconstruir, como lá da Vila União, ou lá no Grande Alvarenga. Enfim, isso que mais choca, e Arthur, encontrar todos esses casos de negligência que vêm sendo noticiados constantemente. E aí eu queria te ouvir, como é que pode ser atribuído a tudo isso? Incompetência, má gestão, falta do zelo com a saúde da população? Queria te ouvir sobre essas questões, Arthur. Olha, eu vou direto ao ponto. Na minha opinião, isso tem a ver com a forma com que a cidade é gerida. Isso tem a ver com a dimensão da política, de como o prefeito cuida da cidade. Eu me lembro que logo que eu cheguei, né, era de fato muito difícil, as unidades com aquela infraestrutura, a falta de médico, etc. E eu me lembro, por exemplo, que o Tarcísio Secoli, que era o nosso querido companheiro que cuidava na época da coordenação da ação governamental, ele me ligava de madrugada, me pressionava, dizia, escuta, quando é que você vai ajudar a resolver esse negócio? O que a gente vai fazer? O Luiz Marinho era uma pessoa assim, que jamais aceitou que nós disséssemos, olha, morreu alguém, tem um sofrimento, fica como está. Eu acho que essa cadeia de comando, tem uma coisa que eu acho que diferencia o nosso jeito de governar, que é o fato do compromisso com a vida. A nossa capacidade de se indignar com o sofrimento da Dona Maria, do seu José, da perda do filho e tal, para a gente, né? E isso passa para o conjunto de trabalhadores. Veja, Luiz Fernando sabe do que eu estou falando, porque vive na cidade, está no dia a dia, tá certo? É claro que existem profissionais com problemas, deficiências de formação, às vezes com grau de compromisso inadequado com o serviço, vai ter na saúde, vai ter na educação, vai ter na área da justiça, vai ter na área de segurança pública, em todas as áreas humanas, no setor público e privado. A diferença é quem comanda. É qual é o grau de aceitação que você tem em relação a isso. É como você traduz a indignação da população e faz com que as equipes se compromissem com a responsabilidade. Nós tínhamos, assim, Eu vou dar um exemplo muito concreto, que está muito vivo com o que nós estamos vivendo hoje.
Quando a gente chegou, eu me lembro muito bem do nosso chamado para que a saúde se engajasse junto com a Defesa Civil, para que nós não tivéssemos nenhuma morte por desmoronamento, né, por qualquer coisa disso que acontecia com as nossas áreas de encosta, com as nossas áreas. E os agentes comunitários de saúde tiveram um papel fundamental, né? Boa parte da estrutura de primeira linha de defesa da Defesa Civil era feita com nós da área da saúde, pela nossa capilaridade, pela nossa presença nos territórios. Então, a gente dizia para os nossos gerentes de UBS, dizia para os nossos agentes comunitários, para as nossas equipes, o nosso trabalho é maior do que fazer diagnóstico e tratamento de doenças. Isso é importante, a gente tem que fazer muito bem feito. Tem que ter médico, tem que ter remédio, tem que ter exame, mas nós temos que ter um compromisso com as coisas que acontecem no território. Nós não vamos vencer a guerra contra a dengue se nós não tivermos uma prefeitura que cuide das áreas comuns, que mobilize a educação da população para fazer cada um a sua parte. Nós não vamos controlar doenças que são preveníveis por vacina se nós não fizermos um baita trabalho com os pais nas escolas, até para vencer a mente dos negacionistas, que hoje até os benefícios da vacina tentam deixar em segundo plano. Nós tínhamos uma cobertura vacinal exemplar de todas as vacinas, e isso vem despencando, Luiz Fernando. É inadmissível, com essa rede escolar que a prefeitura tem, com essa capacidade de mobilização. Eu dou sempre um exemplo, que foi a criação do De Bem com a Vida. Até hoje, quando eu ando por São Bernardo, eu vejo a gente com aquelas camisas. Eu vejo até hoje, Arthur. Até hoje, né? Olha, eu lembro com clareza, depois de mais ou menos 1 ano e meio da criação do programa, a nossa coordenadora de assistência farmacêutica dizendo assim: secretário, nós identificamos uma brutal redução do uso de benzodiazepínico na secretaria. A primeira hipótese é que tinham desviado, que tinha feito compra errada. Aí, quando foi fazer a análise, olha que interessante, quem tinha diminuído o consumo de diazepam, de benzodiazepínicos, eram os idosos, as pessoas com doenças crônicas, que passaram a frequentar uma ação de promoção à saúde na rede, que envolvia grupos de caminhada, grupo de dança, tai chi, xiancun, liancun, grupos de alimentação saudável, ou seja, uma prefeitura que saiu da casinha, né, que foi mostrar que, além de consulta, exame, remédio, consulta, exame, remédio, que, insisto, é fundamental, e Luiz Fernando, quem tiver a responsabilidade de assumir a cidade, tem que garantir, nós temos que pensar como é que a gente faz um envelhecimento saudável. São Bernardo é uma cidade que hoje concentra cada vez mais pessoas idosas. Isso tem a ver com o desafio de viver com qualidade de vida. E a saúde não pode responder só com médico e remédio. Tem que responder envolvendo a área de esporte, de cultura, de lazer, os espaços urbanos, pensar a dimensão da moradia, pensar a dimensão do transporte coletivo, do direito a viver com um conjunto de políticas públicas. Eu estou chamando a atenção disso porque é o seguinte, muitas vezes você diz o seguinte, os profissionais de saúde de São Bernardo são ruins. Não são. Não são. É gente de muita qualidade, muito bem formado, e isso vale para todas as profissões. Agora, veja, particularmente aqueles que acessam por meio do concurso público, que são selecionados de maneira republicana, e não aqueles que entram pelo cabidaço e que já entram para não trabalhar. Né? Quando a gente chegou, Luiz Fernando, em São Bernardo, em 2009, era muito comum que aqueles que respondiam pela direção da Secretaria Municipal de Saúde passassem 1 hora, meia hora pela manhã lá pela Secretaria para assinar papel, passava na repartição e se mandava para os seus consultórios. Não ficou um. Nós éramos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Quem acompanhou a nossa gestão sabe do esforço, da dedicação, tanto da equipe que eu liderei, como depois da doutora Odete, que foi a secretária que deu continuidade ao nosso trabalho, e essa era a regra das nossas secretarias. Gente comprometida, gente qualificada, gente que tinha um comando técnico-político nas secretarias, mas que respondia ao comando político de um prefeito que sabia, junto com a sociedade, onde queria ter. E aí eu quero chamar a atenção de um outro aspecto que é muito importante. Diferente do que acontece hoje, um governo democrático envolve a população, chama para participar, fortalece o Conselho Municipal de Saúde, faz vivo os conselhos gestores nas unidades, os conselhos locais de saúde, ouve a população, chama para participar e ajudar junto a resolver os problemas.
Até porque essa é a melhor maneira de acertar em política pública. Sozinho, nós estamos fadados a encontrar soluções, às vezes, tecnocraticamente muito boas, mas que estão distanciadas das necessidades da população. Juntos, ouvindo a população, atuando junto com a Câmara de Vereadores, que tem um papel fundamental, afinal de contas, né, construir uma base parlamentar sólida na Câmara de Vereadores ajuda demais o governo a acertar, a ampliar essa escuta da sociedade, a trazer pluralidade, né? E São Bernardo é uma cidade tão diferente. Dentro de São Bernardo vivem muitas São Bernardos. E nós temos que ter capacidade de oferecer políticas públicas, inclusive na área da saúde, para todas elas. Desde aqueles que moram nas regiões mais centrais, urbanizadas, com seus problemas mais importantes resolvidos, mas que têm demandas de saúde, aquelas que têm problemas elementares, têm um padrão de iniquidade, de desigualdade, que só a prefeitura comprometida é capaz de ajudar a resolver. Sabe uma São Bernardo para todos? Uma São Bernardo saudável, qualificada? Agora, para isso, precisa de verdade fazer uma parceria com o governo federal, né? O governo estadual, no nosso caso, olha para o processo de privatização, de desmontagem das políticas públicas, mas nós podemos, junto com o Ministério da Saúde, desenvolver e fortalecer o Mais Médicos e as equipes de saúde da família, agentes comunitários, fortalecer toda a área da saúde mental, fortalecer a grande política que está sendo conduzida pela ministra Anísia Trindade agora, nossa ministra da Saúde, chama-se Mais Acesso a Especialistas. Quando eu olho os dados de São Bernardo, o grande problema hoje é exatamente esse. E nós podemos, juntos com o Ministério da Saúde, implantar, como fizemos em 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 e tal, políticas integradas com o Ministério da Saúde que respondam a esses principais problemas. Uma cidade como essa não pode faltar medicamento para quem tem uso contínuo. Não pode ter meses de espera para fazer um diagnóstico de uma doença. O câncer está aí, e o câncer precisa ser diagnosticado o mais rápido possível e iniciar o mais rápido possível. Hoje, o Luiz Fernando sabe disso porque ele é muito antenado nisso, né? Nós temos possibilidade de fazer uma transformação digital muito importante, né? Muita gente não precisa mais ir até o especialista pode ir até ele usando o celular, usando teleconsulta, telemonitoramento. Nós podemos usar inteligência artificial. São Bernardo pode, tem condições. Nós não estamos falando de uma cidadezinha, nós estamos falando de uma das maiores e mais importantes cidades do país. Por isso que eu acredito que dá para fazer uma grande transformação na saúde em São Bernardo do Campo a partir de 2025. Arthur, Luiz, com esses dados que o Arthur trouxe, só relembrando aqui a gestão do prefeito Luiz Marinho, que ouro foi secretário, depois a Odete continuou, Hospital de Clínicas, 9 UPAs, reforma e construção e ampliação de 32 unidades básicas de saúde, policlínicas, uma rede completa e preparada de CAPs, início de obras do Hospital de Urgência, que deixamos tudo encaminhado, programa de saúde da família e tantas outras conquistas. E o Arthur tocou num ponto muito importante, Luiz, foi a palavra humanizar. Trazer um tratamento que traga mais humanizado para quem necessita. A pessoa já chega tão debilitada e tem esses problemas. Para além dessa questão, tudo que vem acontecendo na saúde de São Bernardo não é um caso de acionar o Ministério Público, de envolver essas outras autoridades, porque não dá para acontecer o que está acontecendo. Importante, Arthur, dizer que toda essa política estabelecida no governo do prefeito Luiz Marinho, sob a sua batuta na saúde, isso tudo foi exterminado, né? Todos esses programas de Bem com a Vida, só para você ter uma ideia, Arthur, eu me lembro que vocês formavam todos os gestores de UPA, eles eram obrigados a passar por uma reciclagem constante. Quando eles assumiram, Arthur, eles demitiram os gestores das UPAs e trouxeram cabos eleitorais, candidatos a vereador que não se elegeram, para ocupar postos chaves. Demitiram médicos, eles tinham uma proposta de campanha de trazer mais médicos, demitiram os médicos, não trouxeram mais nenhum médico. Hoje, Arthur, os médicos da cidade, para você ter uma ideia, eles são quarteirizados, né? A saúde já terceiriza a Fundação ABC, uma parcela importante, e a Fundação ABC agora quarteiriza,
né, ela contrata uma empresa para fornecer médicos, só para, eu não sei se o Arthur acompanhou, uma loucura muito grande, na rede pública municipal, atendendo, fazendo exames em mulheres, exames íntimos e tal, um médico que já tinha sido preso 2 vezes por abuso sexual. Né? Tá nesse nível, Arthur. E eu fui ao Ministério Público. Fui ao Ministério Público, Arthur, porque a quantidade de pessoas morrendo por falta de atendimento, por erros nos atendimentos, né? É um negócio alarmante. Vou te dar um exemplo, Arthur. A UBS a UPA que vocês inauguraram na UBS da Vila São Pedro, quebraram algumas telhas, eu mandei uma emenda parlamentar para ser corrigido aquele problema e tal, na época R$100 mil em 2019. Esse dinheiro não foi usado, aí as goteiras começaram a aumentar, outras telhas quebraram. Por fim, Arthur, eu mandei outra emenda de mais R$300 mil. Eu te contei que eu mandei a primeira emenda em 2019, nós estamos em 2024, eles estão somente agora fazendo a reforma. Várias UBS, a UBS da Vila União, Arthur, foi da Vila União, mas também do Rude Ramos, tá? Foram interditadas por conta de falta de manutenção. E aí, Arthur, demitiram agentes de saúde, demitiram médicos e foram aparelhando politicamente. Eu acho que hoje está o caos. Eu fui ao Ministério Público, estamos cobrando, tem uma audiência por esses dias também com a promotora, para cobrar dela providências, porque nós fizemos a denúncia, até então eu não tive nenhuma devolutiva, e o Ministério Público tem que agir. Fomos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, que mandou promover uma vistoria em todas as unidades e verificou que as nossas denúncias procediam. Então, assim, Arthur, nós temos muito a fazer, nós vamos ter que reconstruir, né? Não só fazer o que vocês fizeram, né? Que é reformar novamente as unidades, porque a nossa casa, se você não fizer manutenção, né, você tem um grave problema. Eles abandonaram, como não é deles, né? É um pessoal despreparado, e as políticas implementadas, aquelas referências todas que vocês implementaram aqui, isso nós vamos ter que refazer muito e vamos precisar muito do governo federal. Eu tenho dito, Arthur, as pessoas me dizem, mas o que você vai fazer na saúde? Eu vou lutar para deixar da forma que o Luiz Marinho deixou. Porque se nós assim fizermos, nós vamos trazer de novo a excelência no atendimento à saúde. Nós precisamos resgatar, como você disse, Arthur, as políticas preventivas, né? Hoje, só para você ter uma ideia, Arthur, nossa população, graças a Deus, e eu sou um beneficiário disso, envelhecendo, né? E a lógica é envelhecer com qualidade. Hoje nós temos um geriatra para atender uma cidade de 900 mil habitantes. Um geriatra, né? Arthur, nós estamos convivendo hoje com o espectro autista, né? E as nossas crianças hoje não têm direito a ter o seu laudo. Para que eles possam ter direitos, eles precisam ter laudado, né? E nós não temos hoje neuropediatras na nossa rede pública municipal. Nós não temos equipes multidisciplinares para poder trabalhar esse laudo. As mães que precisam ter esses laudos estão recorrendo à rede privada, sem condições financeiras, mas fazendo campanhas, porque sequer a gestão vem oferecendo. Então, nós temos muito trabalho a ser feito, né? E nós temos a bênção de termos ao nosso lado o governo federal, né? Nós temos muitas políticas que nós precisamos trazer para cá, vamos precisar de muito auxílio do governo federal. E, Arthur, pode se preparar que nós vamos precisar muito de você também. E olha só, e quando você traz essa questão, e lembrar de um detalhe muito importante também, Arthur, que é o papel do legislativo na cidade. Sim. Eu lembro quando você foi secretário municipal de saúde aqui, tinha alguns vereadores que te apurrinhavam quase que diariamente. Esse caos que vem acontecendo aqui na cidade de São Bernardo, Luiz Fernando e Arthur Chioro,
o Legislativo Municipal se cala, compactua, porque ninguém fala nada. E a gente vê casos gravíssimos, inclusive casos de polícia sendo noticiado na televisão constantemente. Ou seja, esse Legislativo também tem uma parcela de responsabilidade. Sem dúvida. Arthur, hoje o SPTV, você quer ver São Bernardo? Assista o SPTV de manhã às 8 horas, que todo dia vai noticiar um caso aqui em São Bernardo. Seja a morte de um bebê, seja a morte de uma mãe, seja o caos para se marcar uma consulta. Denúncias do gênero seguinte: você, para marcar uma consulta ou marcar um exame, não é pela regulação que nós estabelecemos, é através de algum vereador da base. Você quer ter uma consulta agendada, procure um vereador da base, ele vai marcar para você essa consulta. Então, é fato que houve um grande desmonte, né? E nós temos muita coisa a fazer, e eu quero dizer, Arthur, que, infelizmente, né, a política hoje na cidade, não só do prefeito, mas da própria Câmara, que não está ali. Eu me lembro quanto os vereadores, até da base, te apurrinhavam. Arthur, olha, está acontecendo isso. Odete, está acontecendo aquilo. Olha, prefeito, aconteceu isso. Quantas vezes eu vi vereadores nossos ligados a nós cobrando. Hoje, infelizmente, os vereadores fecharam em copas com o prefeito e temos uma conjunção interessante aqui, porque a eleição de 2020 ela foi disputada pelo candidato Orlando Morando, que era prefeito, buscou a reeleição. O vice dele era o Marcelo Lima, e com o apoio do Alex Manente, né? E elegeram uma base de 25 vereadores. E hoje, assim, quando você vê um problema de saúde, onde é que estão os vereadores, onde é que está o prefeito, onde é que está o secretário? E só para finalizar, Arthur, no auge de uma crise violenta, caso de polícia, mortes, não é morte, Arthur, mortes. Você não sabe o que é isso, porque eu acho que você nunca viveu isso sob uma gestão sua. Várias mortes acontecendo na rede pública, sobretudo no Hospital da Mulher. O secretário tira umas férias, saiu de férias no auge da crise e agora está retornando das férias, está convocado para se justificar. Tem um trabalho muito forte, liderado pela vereadora Ananice, da base, que é uma vereadora de oposição, né, do Partido dos Trabalhadores, para a constituição de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar esses desmandos, esses desmontes, essas mortes, esses descasos, esses erros. Enfim, Arthur, nós vamos te trazer aqui hoje, né? Eu espero que você não fique muito baqueado ao final dessa nossa prosa, mas assim, aquilo que você construiu como disse, num toque de mágica, eles desmontaram, destruíram, e a saúde da nossa cidade hoje é um caos, é um caso de polícia. Arthur, para além disso, eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui, para esse prosa, a questão da saúde mental da população, dos trabalhadores, das trabalhadoras, que vem ganhando muita relevância e se faz muito necessário. Nessa atual gestão, um desmonte total, falta de cuidado com a população. E aí, nós passamos por uma pandemia, Arthur. E aí, eu queria te ouvir no que diz respeito sobre essa questão da saúde mental, quais impactos isso leva para a sociedade como um todo, quando tem falta essa coisa de humanidade, de mães que não tem um neuropediatra que possa consultar com seu filho, que não tem especialistas para cuidar do coração, para cuidar de câncer, para cuidar de ortopedia, enfim. Isso adoece cada vez mais a população, porque você vive num caos por completo. Eu queria te ouvir também sobre essa questão da importância da saúde mental e o quanto isso impacta na população, Arthur. Olha, no Brasil e no mundo, os transtornos mentais, eles crescem de maneira muito significativa. E a pandemia agravou de maneira ainda mais importante. Então, assim, na universidade, lá na Unifesp, a gente tem desenvolvido estudos, inclusive com a professora Lumena, que é da área de saúde mental, que também trabalhou com a gente aí em São Bernardo. A gente tem desenvolvido vários estudos, outros pesquisadores, tal, que mostram, né,
o impacto dos transtornos mentais. Eu brinco, mas é uma realidade, os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, dos profissionais de saúde mental nunca tiveram tão cheios, com tanta demanda, né? Tanto na área pública como na área privada, o que reflete um pouco esse transtorno. Acontece que a resposta para poder enfrentar um problema dessa magnitude, que já era importante e que se agrava cada vez mais, e eu digo que ela se agrava porque nós temos tanto as doenças psiquiátricas, as enfermidades, os chamados transtornos mentais, mas nós também temos um aumento do uso abusivo de álcool e outras drogas, né, que é bastante importante do ponto de vista do adoecimento e sofrimento e que requer do Sistema Municipal de Saúde e da Prefeitura como um todo um trabalho muito importante. Pode parecer que não, a gente fala dos nossos CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, nós deixamos 9 na cidade, tanto para adultos como infanto-juvenil, né, tanto aqueles para transtorno mental como as pessoas com dependência química, né, de uso abusivo ao álcool e outras drogas. Mas vejam, o trabalho que nós implantamos na gestão do prefeito Luiz Marinho começava na escola, no programa de saúde da escola. Era um trabalho que buscava identificar precocemente não apenas as crianças que mostravam algum transtorno, alguma deficiência, alguma necessidade especial, mas o trabalho com as famílias. E a partir daí, junto, né, o CRAS, o CREAS, né, a área de assistência social e cidadania, a área da educação, a área da saúde, a convocação, inclusive, de organizações da sociedade, porque a sociedade tem um papel importante nessa história também, nós conseguimos desenvolver estratégias preventivas, né? Nós estruturamos, veja, olha só que importante, nós tínhamos equipes mínimas de saúde mental nas unidades básicas de saúde, um psiquiatra para cada 3 unidades básicas de saúde. Os casos mais leves não eram encaminhados para serem tratados nos serviços especializados, eram cuidados na própria comunidade, na própria unidade básica. Depois nós tínhamos os ambulatórios, especialidades e toda a rede de atenção psicossocial, que ao invés de encaminhar as pessoas para um manicômio, afastado, longe, para ela ficar cada vez mais crônica, cada vez mais distante da família e cada vez mais ter um desfecho trágico, que é um desfecho de condenação, nós construímos uma rede que funcionava 24 horas para cuidar na própria sociedade, cuidar junto com a família, em atividade de grupo, de cuidado individual. E no caso, tanto das crianças como os adultos com deficiência, né, as pessoas com deficiência têm direito à saúde. E, portanto, nós tínhamos o Centro de Reabilitação e Especialidade, né? Começava com todo o trabalho nas unidades básicas, os núcleos de apoio à saúde da família, que já tinham os primeiros especialistas, as nossas policlínicas, mas um centro de especialidade em reabilitação capaz de produzir de maneira qualificada esse diagnóstico, se tem um espectro autista ou não tem, se tem uma deficiência mental ou não tem, se tem uma necessidade de um acompanhamento neurológico, porque muitas vezes as pessoas confundem um pouco a pessoa com deficiência e a pessoa com transtorno mental, ainda que uma ou outra caso possa ter transtorno mental e deficiência, mas exige toda uma rede de cuidado. E São Bernardo, aqui entre nós, tem toda a capacidade, seja porque tem uma rede de saúde que foi montada para isso, se ela hoje não funciona, ela pode ser retomada, mas ela tem uma rede escolar pública qualificada para dar suporte, tem uma rede de assistência social, ou precisa ter, muito grande, né? E precisa ter toda uma articulação, como eu disse, de um conjunto de políticas capazes de fazer isso. Deixa eu dar alguns exemplos para quem está nos acompanhando. Quando a secretária Tássia pensava lá uma unidade do Minha Casa Minha Vida, a gente estava junto, a área da saúde, pensando, olha, nesse grupo de famílias vem uma pessoa com deficiência, seja ele idoso, seja uma criança cadeirante, etc. Aonde nós vamos colocar? No andar térreo, garantir acessibilidade. Sabe por quê? Porque se a gente não pensar assim junto, a gente não promove cidadania. Então, eu acho que é preciso dar um ponto de virada. É verdade que com a pandemia a situação de saúde da população se agravou. Se agravou tanto do ponto de saúde mental como das outras doenças. Se deixou de fazer diagnóstico. Hoje os casos de câncer estão chegando cada vez em estadiamento mais grave, o que complica, torna mais difícil o prognóstico, torna mais caro o sistema de tratamento, exige mais recursos de saúde, mas nós podemos dar uma virada nisso. E aí o Luiz Fernando deu a chave, né? A chave é combinar um robusto sistema de diagnóstico, de tratamento, de cuidado,
mas com uma estratégia de promoção de qualidade de vida, bem-estar para as pessoas viverem bem. Gente, o desafio que a gente tem é cuidar dos bebês, cuidar das crianças e dos adolescentes, para que eles lá na frente sejam os adultos e os idosos saudáveis. Mas, ao mesmo tempo, cuidar dos adultos e dos nossos idosos para que eles possam ter qualidade de vida. E São Bernardo pode. São Bernardo é uma cidade que tem capacidade, tem estrutura, tem vida, tem inteligência, né? Só precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aí eu quero dar mais o meu testemunho em relação à Câmara de Vereadores. Olha, ninguém me pressionou mais quando eu era secretário e a minha equipe do que a própria nossa base, os nossos vereadores. Talvez, às vezes, eles eram muito mais críticos com a gente do que com a própria oposição. Mas olha que interessante, a gente pediu o voto de confiança, pediu para que aqueles vereadores nos apoiassem, ajudassem a encontrar caminhos, que a gente pudesse mobilizar a sociedade, nos ajudasse a encontrar soluções, por exemplo, para encontrar um terreno por unidade básica, para poder encontrar como a gente pode fazer a UPA, como a gente pode melhorar a qualidade. E o vereador pode ser um grande fiscal da administração pública, um grande fiscal da qualidade do funcionamento da UBS, da escola, do CRAS, enfim, do conjunto do transporte coletivo. Então, nós precisamos voltar a ter uma cidade que aposta na cidadania, que aposta no direito das pessoas a viver, de fato, numa cidade que protege a vida. Eu tenho certeza, né, que a gente está caminhando para esse sentido. Eu aqui de Brasília, onde eu estou hoje, hoje eu dirijo 45 hospitais universitários vinculados ao MEC. A tarefa aí que eu tenho feito no governo do presidente Lula, né, me mobilizando por todo o território nacional. Eu vou dizer com toda sinceridade, São Bernardo, com tudo aquilo que a gente deixou, vai voltar a ser a grande referência em saúde para o nosso país. Verdade. Luiz, o Arthur Chiuri falou uma palavra que você costuma usar bastante nos nossos bate-papos, nos nossos prosas com o Luiz Fernando, que é pessoas certas nos lugares certos. É gestão, né? Gestão. Até no futebol vale, viu, Arthur? Teu Santos é que o diga, né? Nunca tive tão feliz também em primeiro lugar. Exato. Mas colocar as pessoas certas nos lugares certos, ter agilidade para trocar as pessoas que não estejam. Mas, assim, essa foi a nossa gestão. E essa tem sido a lógica das nossas gestões aonde a gente administra, né? Primeiro, a prioridade são as pessoas. Segundo, a cobrança nossa. A nossa autocobrança é muito grande, né? Assim, o nível de democracia é muito amplo, é o que o Arthur disse. Havia uma pressão muito forte da base, né? As cobranças entre a relação interna entre os secretários. Para resolver um problema, sentava 3, 4, 5 secretários, porque o problema poderia ser melhor tratado nesse envolvimento e tal. E nós fizemos uma gestão onde as pessoas eram cuidadas. Né? Eram cuidadas, mas é o que o Arthur falou, você tem que trazer a cultura, a educação, o esporte, né? Quando você vê a saúde fazendo um esporte, fazendo caminhada, você fala, não, mas isso não é esporte? Não, isso é qualidade, isso é saúde, sabe? É qualidade de vida. Então, assim, o foco eram as pessoas, né? O bem-estar da sociedade. E isso, como disse o Arthur, vai ter que ser reconstruído, nós vamos ter que estar juntos. O Arthur vai nos ajudar demais nessa caminhada, seja na elaboração dessa reconstrução, viu, Arthur? Se prepare, você falou que você tem 45 hospitais, já some mais os nossos aqui, você vai ter que ajudar a gente a cuidar, mas, sobretudo, Arthur, você já botou isso aqui de pé. Então vai ser mais fácil para nos ajudar a recolocar. E é isso que nós vamos fazer, é isso que a gente sabe fazer, né? É colocar as pessoas certas nos lugares certos, vai dar certo, né? E fazer gestão, cobrar e não permitir que a coisa não ande, né? Fazer o que o Arthur falou, nós temos que ser os primeiros a chegar, os últimos a sair, né? Não tem saúde, não cabe você colocar na gestão pública apaniguado, você precisa de técnicos, sobretudo na saúde, é um lugar que você só tem que ter técnicos, né? Porque você mexe com vida, você mexe com assim,
você está mexendo com a saúde. E aí eu vou dizer uma coisa, nós sabemos fazer, né? Nós faremos. E nós temos ao nosso lado os melhores, e nós estamos aqui falando com um deles. Quero dizer, Arthur, que você tem uma missão grande aí, que é nos ajudar a reconstruir, né? Fazer o que nós já fizemos, fazer o que você já fez aqui, né? Ajudar a trazer os melhores profissionais para que a gente possa efetivamente cuidar de novo, né? E voltar a fazer aquilo que foi feito. Eu me lembro, eu volto a insistir, a formação, a reciclagem era uma tônica do nosso governo, né? A saúde dos nossos servidores públicos era algo que preocupava a administração, né? Hoje, Arthur, eu conversei com algumas pessoas da saúde pública, estão todos doentes. Porque a pressão, hoje você não tem psiquiatra, você não tem psicólogo, você tem uma demanda que só cresce, e aí essas pessoas estão pressionadas, estão adoecidas. Mas, assim, eu creio que nós possamos fazer uma grande mudança e uma reconstrução daquilo que já construímos ali no passado, né, para que a gente possa devolver a população de São Bernardo. Arthur tem dito muito, parece até que a gente combinou. São Bernardo pode muito mais, né, Arthur? Não é pode mais, pode muito mais, sobretudo do que está dado, né? O que vocês fizeram é uma grande demonstração disso. Deixa eu aproveitar a presença do nosso querido Arthur Chioro aqui, que foi ministro da Saúde, secretário aqui de Saúde em São Bernardo do Campo, professor. Arthur, fazer uma provocação agora aqui para você, se me permite. Pensando numa nova gestão aqui na cidade de São Bernardo do Campo para 2025, a partir de 1º de janeiro, quais os desafios que um secretário de saúde tem que ter para tirar esse caos que está atualmente na saúde de São Bernardo, filas para marcar exames, consultas simples, por exemplo. Uma munícipe aqui de São Bernardo está mais de um mês com o pé fraturado e não consegue marcar uma cirurgia para tratar do caso do pé fraturado, enfim. Essa provocação aqui, quais desafios que teria um secretário de saúde para colocar a saúde de São Bernardo no eixo e a população voltar a ter dignidade de fato, Arthur? Você não poderia fazer uma pergunta mais difícil para o Arthur? Por isso que eu falei uma provocação. Não, mas eu acho que ao longo das minhas intervenções aqui, eu acho que eu já desenhei um pouco isso. Primeiro é ter, de fato, um plano municipal de saúde, né, que diga quais são as prioridades e aonde nós vamos chegar ao final de 4 anos de governo. Quando o prefeito Luiz Marinho me convidou, ele tinha um conjunto de compromissos que ele tinha assumido durante a campanha, entre eles eram 2 UPAs, a construção de um hospital, né? E eu, rapidamente, a partir do diagnóstico que nós produzimos, e o diagnóstico tem que ser feito de uma forma muito rápida e muito precisa, né? E ouvindo muito os trabalhadores que estão atuando na rede, ouvindo a população, né? Ouvindo os vereadores e vereadoras, os nossos candidatos, ouvindo todo mundo, mas é preciso saber aonde se quer chegar, né? Depois é preciso que a saúde seja, de fato, uma prioridade de governo, como o Marinho fez. Aliás, inclusive referendada nos processos de orçamento participativo, do PPA, na Conferência Municipal de Saúde, né? E tem os recursos previstos. Eu diria que um outro movimento importante é a parceria com o Ministério da Saúde. É uma burrice, não tem outra expressão, desculpa usar assim, desprezar a parceria com a União, com o Ministério da Saúde, com a capacidade que o Ministério tem de apoiar exitosamente a gestão municipal. Depois disso, eu não teria dúvida nenhuma de que é preciso fazer uma grande aliança com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, uma valorização dos servidores da saúde, né? E, naturalmente, num curto espaço de tempo, trabalhar estrategicamente com esforços, não apenas com mutirão. Só mutirão sozinho não dá resultado, não, né? Porque o mutirão você resolve um pedaço. Se eu vou fazer lá, sei lá, eu tenho uma fila imensa de colonoscopia e eu faço um mutirão para fazer exame de colonoscopia, eu tiro a fila da colonoscopia e vou levar para o próximo passo, que é a fila. Então tem que pensar o conjunto de procedimentos necessários para resolver esses principais problemas que estão estrangulados. Quais são? É na área de trauma-ortopedia? É na área da cirurgia geral? É na área da oftalmologia?
É na área da saúde mental, né? Que ações estratégicas nós vamos desenvolver enquanto vai colocando a casa em ordem, né? Para ter uma perspectiva de normalidade, né? A partir do segundo semestre, a partir do primeiro semestre do ano seguinte à entrada no governo, quando as coisas tendem a entrar no lugar. Agora, por outro lado, o Luiz Fernando já deu aqui claramente a dica. Se abandonou uma perspectiva de prevenção, por exemplo, da estrutura predial. Uma rede do tamanho da de São Bernardo, ela tem que ter um investimento muito grande em renovação de tecnologia, substituição, né, de tecnologia, de manutenção preventiva e uma manutenção mais emergencial, ou seja, um plano estratégico de investimento, né, e aí mobilizar recursos dos deputados estaduais com as emendas, dos deputados federais, recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento do governo do presidente Lula, que possam dar uma perspectiva, como nós fizemos ao longo dos 8 anos. A transformação que foi feita em São Bernardo, aliás, não foi só na área da saúde, o Luiz Fernando sabe do que eu estou falando, né? Na área do esporte, na área da educação, na área, enfim, de mobilidade urbana, foi feita não apenas com recursos próprios, mas com a captação de recursos, né? Recursos federais, inclusive recursos internacionais, né? Então, assim, eu, por exemplo, acho que hoje o investimento em transformação digital e informatização, mas um uso inteligente, né? Quer dizer, um uso capaz de, por exemplo, colocar na mão das pessoas, de fato, o poder do agendamento. Luiz, não faz sentido, por exemplo, as pessoas esperarem meses para uma consulta e não ter um processo de confirmação, de chegada às consultas e mesmo de substituição imediata daqueles que não fazem, não aproveitam. A gente fica meses na fila, consegue uma vaga e as pessoas faltam. E não há um trabalho de encaixe, de confirmação, de ir buscar em casa aquele idoso que não tem ninguém para levar para poder fazer a consulta, o uso da telesaúde de maneira intensiva. Então, tem muita novidade que está sendo experimentada no Brasil e no mundo, e a pandemia deixou muitos legados que não podem ficar para trás. Então, mas tem tudo para fazer. Olha, vamos lá, eu diria para você, tem coisas que não dá para esperar. Por exemplo, o enfrentamento da dengue. Nós só vamos resolver o problema da dengue se tiver uma grande mobilização da comunidade, né? É botar muito entulho para fora, é limpar muita caixa d'água, é olhar muito terreno baldio, é olhar muita área pública, é envolver muita população. Imediatamente, o Zé Gotinha tem que voltar a andar pela cidade e vacinar todo mundo, bebê, idoso, criança, gestante. Não dá para perder gente, não dá para deixar a gente morrer por doenças que são preveníveis por vacina, né? Enfim, tem muita coisa, mas é uma cartilha que nós, do PT, com bastante humildade, mas ao mesmo tempo reconhecendo uma experiência adquirida por anos de um modo petista de governar, que é muito exitoso, a gente sabe o que fazer. E o Luiz Fernando vai ter iluminação para escolher uma grande equipe, levar gente qualificada, mudar essa realidade, né, triste que vocês estão me descrevendo. Eu não estou vivendo hoje em São Bernardo. Como eu disse, São Bernardo não saiu afetivamente do meu coração nem do meu e-mail, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou aí no dia a dia. Mas eu sei que tem muita gente boa, muita gente qualificada. E voltar a investir na formação dos trabalhadores e trabalhadoras. Formar um time de gestores que sejam, além de tecnicamente competentes, seja gente comprometida, capaz de se doar pela cidade. Resgatar o espírito comunitário. E, Luiz, não tem como, né? Voltar a fazer planos de prevenção a desastres, acidentes com múltiplas vítimas, preparar a cidade para poder preventivamente efetuar a intervenção sobre catástrofes, porque nós precisamos evitar. Olha, São Bernardo tem uma coisa que me preocupa muito, que é o território ser muito dividido pelas grandes rodovias. Elas, por si só, são desafiadoras. Primeiro, porque elas esquadrinham o território, e depois porque elas trazem riscos como cargas perigosas, como uma série de questões que nós precisamos estar preparados. Eu sou natural de Santos e eu sempre digo, não aconteceu ainda, mas se voltar a acontecer como já existiu no passado, problemas muito graves do Porto de Santos, a cidade inteirinha se coloca em risco, porque efetivamente não estamos preparados, e nós precisamos estar preparados. Não é só numa situação de catástrofe climática, né? São em condições que precisam ser preparadas, mas para isso precisa de liderança, precisa ter um prefeito, né, que seja capaz de entender um passo seguinte, né, seja capaz de tirar o olho simplesmente do comum, né,
que, aliás, ele nem faz direito, né, para pensar numa cidade do futuro. Luiz, Uma São Bernardo do século XXI e não um que anda para trás, como a gente tem observado ultimamente. Né? desafio grande, né, Luiz? Sempre um grande desafio, mas assim, nós estamos aqui para isso, né? Quando você fala para o Arthur, como é que se aconselha, né, em um cenário desse? Nos momentos críticos você precisa de especialistas, pessoas que tenham visão, que topem priorizar aquilo que é mais importante, que são as pessoas. E o nosso foco é, de fato, né, onde nós governamos, né? Vide o Brasil do governo anterior para o Brasil de hoje. Vide São Bernardo, vide onde a gente governa, o que a gente transforma. E assim, Arthur, hoje a nossa cidade tem 2 cidades, né? Então, são 2 São Bernardo. Aquela das redes sociais do prefeito é um país das maravilhas, sabe? E a São Bernardo que real, né? Onde você tem problemas gravíssimos, você está fora daqui, mas assim, todas as políticas de assistência social que nós tínhamos, todas elas foram exterminadas, todas as políticas de esporte, de cultura, né? Indústrias indo embora da cidade. Então, assim, não só a construção, a reconstrução da saúde, mas a reconstrução da cidade, né? E assim, a gente leva uma boa vantagem, Arthur, porque por conta da nossa relação e do nosso relacionamento com o governo federal, com o presidente Lula, com todos os ministérios. E assim, o desafio é grande, mas precisa de gente grande para estar à frente, aí, montar uma grande equipe e contar com a tua ajuda também, viu, Arthur? Nós vamos precisar muito de você nessa caminhada aí, né? Vamos precisar muito do presidente Lula e de todos, né? Vamos precisar muito do Marinho, né? No dia a dia, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, muita vontade de fazer essas transformações, de fazer as coisas que São Bernardo precisa, porque, como o Arthur disse, São Bernardo é muito grande. Essa cidade é uma cidade muito pujante, de um povo trabalhador, né? Grandes empresários, grandes empresas. É uma cidade que vem perdendo empresas, as políticas públicas sendo exterminadas. A segurança, Arthur, é um problema que é seríssimo hoje na cidade, sabe? O que nós temos perdido de jovens para criminalidade, para droga, é um negócio assim absurdo. Eu acho que nunca na história Assustador. nós tivemos, assustador, e por isso os desafios são grandes. Gente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que fazer uma pergunta, aproveitar o Arthur também queria te ouvir sobre essa questão, Luiz. Isso que é o Mais Médicos. O Mais Médicos foi criado lá nos primeiros governos do presidente Lula e está voltando agora. E, Arthur, eu queria te ouvir sobre a importância desse programa estar sendo retomado pelo governo do presidente Lula, agora no seu 3º mandato como presidente do Brasil, que foi um programa muito importante, né, na época quando chegou, e nós tivemos aqui gente do Mais Médicos, quando você foi secretário de saúde aqui em São Bernardo do Campo. Queria te ouvir sobre a importância da retomada do Mais Médicos agora no governo do presidente Lula, Arthur. Olha, a atenção básica resolve 80%, 85% dos problemas de saúde das pessoas. E quanto mais a gente pensa as crianças, nós pensamos as gestantes e pensamos particularmente os idosos e as pessoas com problemas crônico-degenerativos, como a hipertensão, a diabetes, etc., são pessoas que não adianta ir numa UPA uma única vez, porque é diferente de uma dor de garganta, de uma diarreia, de um resfriado, que eu vou lá, consigo o meu conforto, a solução do meu problema, e depois eu volto para um estado de saúde. Os bebês, as gestantes e particularmente as pessoas, os idosos, as pessoas com doenças crônicas, precisam de um acompanhamento por toda a vida e, portanto, a atenção básica ela é fundamental. Só que não adianta ter uma atenção básica se eu preciso de alguém que precisa ser cuidado ao longo da sua vida, né? Com uma equipe de saúde da família que está faltando médico, ou que o médico muda a cada 2, 3 semanas, ou 2, 3 meses, ou de um médico que, na verdade, é um especialista frustrado, porque não encontrou lugar para exercer a sua especialidade, e vem fazer um bico como médico de família na atenção básica.
Portanto, é um lugar muito sério, é um lugar, como eu disse, responsável pela solução de 80%, 85% dos problemas que levam alguém, dos motivos que levam alguém a procurar um serviço de saúde. E, portanto, né, se a gente não conseguir manter essa base a partir das unidades básicas de saúde espalhadas por todo o território, e elas têm que estar em condições de funcionamento, não pode ter goteira, não pode deixar de ter a farmácia funcionando, a sala de vacina, a sala para fazer atividade de grupo, grupo de hipertenso, grupo de gestante, grupo de diabético, grupo dos idosos que vão lá para dançar, para conversar, né, e que passam a aderir mais aos tratamentos. Ó, eu vou dar um exemplo, quem está nos acompanhando, Luciano, deve saber. Quem tem idoso em casa sabe do que eu estou falando. Você pega a receita médica, né, e a saquinha de remédio. Agora as famílias até compram aquelas caixinhas para tentar organizar. Às vezes toma 8, 10, é o que a gente chama 14, 15 remédios, às vezes mais. É o que a gente chama de polifarmácia. Né? Se não tiver o agente comunitário, se não tiver a enfermagem, se não tiver a assistência farmacêutica, se tiver a equipe junto, essas pessoas só se intoxicam, tomam de maneira super inadequada e não melhoram nunca. Né? E aí o resultado o que é? É mais gente para pronto-socorro, para UPA, mais gente internando de maneira desnecessária, etc. Então, eu considero Mais Médicos um programa que dá um suporte fundamental. Nós criamos a residência em medicina de família em São Bernardo do Campo. Ou seja, para formar o nosso próprio médico, a nossa médica, aquele que vem, fica. Até porque, Luiz, não sei se você sabe disso, um dos fatores que mais fixam o médico na cidade, na região, não é onde ele faz a faculdade de medicina, é onde ele faz a residência médica. Então, eu vou dar um exemplo da cidade de Praia Grande. A cidade de Praia Grande hoje é uma das cidades que consegue manter uma das maiores coberturas de saúde da família. Por quê? Porque ele faz um trabalho de formação dos seus jovens médicos que depois vão ficando. Então, a expansão da atenção básica vai sendo feita com aqueles jovens médicos e médicas que são formados na cidade, que pegam amor pela cidade. Nós temos que voltar a fazer isso em São Bernardo, para formar os nossos pediatras, para formar os nossos psiquiatras, para formar os nossos geriatras, para formar enfermeiro com qualidade, gente para fazer gestão na área da saúde. Sabe por quê? Cada vez mais, esse negócio de cuidar da saúde é cada vez mais complexo, exige formação, tá? Exige tino político, capacidade, responsabilidade, liderança, capacidade de coordenação, claro. Mas tem técnica nessa história. Como usar os recursos, como liderar as equipes, como fazer a gestão, como conhecer os programas de saúde do Ministério, como usar os sistemas de informação. E uma das coisas que o Marinho me pediu em 2009, quando eu cheguei, era assim, olha, eu quero que você ajude a formar quadros que fiquem na cidade. Bernardenses que dirijam com competência o Sistema Único de Saúde aqui na minha cidade. E esse era o nosso compromisso. Tem que voltar a ser. É muito interessante. Às vezes as pessoas dizem assim, vem muita gente de fora. São Bernardo é uma cidade fantástica exatamente porque ela tem essa característica, né, da miscigenação. Acolhedora. Mas se tem uma coisa que ela consegue fazer, é conquistar o carinho, o amor e o respeito de quem vai aí trabalhar, quem aí vai viver, e depois se sente bernardense pro resto da vida. Batata. Como nós. Importante essa reflexão do Arthur Chioro, né, Luiz? Não, sem dúvida. Vale lembrar que na época do Marinho ministro, Arthur, do Marinho prefeito, o Arthur secretário, trouxemos para cá uma faculdade de medicina também, privada e tal, e que foi embora, viu, Arthur? Foi embora, a FAM foi embora daqui, já não existe mais. Mas assim, hoje, Arthur, temos um problema sério, o Arthur dizendo, né, o médico ficar. Né? Hoje você faz uma consulta com o médico, a hora que você vai fazer o retorno é outro médico. Né? Todos os médicos daqui são PJs, médicos indo embora trabalhar porque ganham melhor em Diadema, em Mauá, em São Paulo, qualquer cidadezinha da grande São Paulo, paga melhor que aqui. Então, nós vamos ter que depois, antes de montar essa equipe, montando a equipe, sentar com... pegar
essa prosa com o Luiz Fernando fazia todo mundo assistir e dizer, olha, tá dado, o mestre deu o caminho, vamos lá. Maravilha. É legal. Meus amigos, chegamos ao fim desse prosa com o Luiz Fernando, esse prosa muito especial, falando, debatendo aqui a nossa saúde, falando desses problemas, relatando tudo isso, que vem sendo noticiado aqui na nossa cidade e também pela mídia de São Paulo, somos muito próximos aqui, São Bernardo da capital, mas enfim, agradecer demais a participação aqui do Arthur Chioro, trazendo assim essa expertise dele enquanto secretário de saúde aqui em São Bernardo, enquanto ministro da saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff, uma pessoa muito humana e que acima de tudo mostrou para a gente que é possível com gestão, com capacidade e acima de tudo com gente, com um prefeito que se preocupe com o bem-estar e a dignidade humana, é possível fazer essas transformações. Arthur, obrigado, viu? Foi um prazer te receber aqui no Prosa com Luiz Fernando. Gente, um abraço forte e até uma próxima oportunidade. Maravilha. Luiz, mais um prosa muito especial. Muito especial, com uma pessoa muito especial, né? Um expert, o cara que cuidou da saúde do Brasil, né? Mas assim, o cara que é nosso aqui, né? É batateiro. É o que ele falou. Até o e-mail dele vai um SBC no final, né, Arthur? Então, assim, queria te agradecer muito você topar fazer esse prosa com a gente. Dizer, Arthur, que a roda está inventada, né? Não vamos precisar de você só para ajudar a montar depois ali, porque o caminho das pedras você pegou numa situação complexa também, uma rede que não era estruturada, você deixou uma rede muito estruturada, né? Uma rede que, só para quem nos ouve ter uma ideia, no auge da pandemia, o Instituto Votorantim colocou São Bernardo como a segunda melhor cidade ou a segunda cidade mais preparada, que tinha uma rede mais preparada para fazer o enfrentamento da Covid. E foi essa a rede que a gestão do PT, a gestão do Marinho, do Arthur Chioro, da Odete, deixou para a cidade, uma rede fantástica, onde tudo funcionava, era um relógio. As pessoas que buscavam, primeiro que menos pessoas procuravam, porque tinha um trabalho preventivo muito grande, né? A saúde das famílias era algo que se pensava, né? Até para que elas pudessem procurar menos, né? Mas quando procuravam, encontravam aquilo que precisavam. Então nós tínhamos tudo, tínhamos vaga, tínhamos médicos, tínhamos especialistas, todas as políticas públicas para que a nossa população pudesse ter qualidade de vida e ter uma saúde forte, era tido no nosso governo, né? E o Arthur é um dos grandes responsáveis por isso, foi a pessoa que pensou, que desenvolveu, que montou uma equipe de muita qualidade. E dizer, Arthur, do orgulho que nós temos te vendo sempre brilhar por onde você passa, querido. Obrigado pela tua participação. Pessoal, é isso. Obrigado pela participação de todos vocês aí semanalmente, aqui às terças-feiras nos acompanhando nesse Prosa com Luiz Fernando. E antes da gente encerrar esse episódio do Prosa com Luiz Fernando, aquele recadinho de sempre que você já conhece. Vai lá nas redes sociais, Luiz Fernando, PT13, tudo junto. Curte, comenta, manda sugestão pra gente. A sua participação é muito importante. A gente se encontra no próximo Prosa com Luiz Fernando. Tchau!